Mas eu quero falar um pouco para vocês também sobre como as mulheres sofrem nesse contexto da pandemia, que é uma situação muito especial, né? As mulheres, elas são vítimas normalmente, da dupla jornada de trabalho, de estar à frente, né? De várias situações em que ela é responsável pelo cuidar dos seus filhos, por prover a sua família, muitas vezes sem um companheiro, né? Sem ter com quem dividir essas responsabilidades. E agora, no contexto dessa pandemia, tudo isso piora, porque parece que a gente continua atribuindo às mulheres essa responsabilidade, né? Ela tem que auto-isolar a sua família, ela tem que cuidar dos seus filhos, ela não tem mais uma creche, não tem mais a escola, né? E muitas vezes não tem com quem dividir as atribuições do cuidado com a sua família. Então, olhar para isso e tomar um outro tipo de atitude, né? Homens e mulheres têm que compartilhar essas responsabilidades. É um mundo novo agora para nós, esse mundo do isolamento social. E isso não pode ser uma responsabilidade só das mulheres, né? Homens e mulheres têm que cuidar da sua família e têm que garantir que ela possa se manter em isolamento social e manter todas as atitudes, toda essa conduta para evitar a transmissibilidade desse vírus, né, tão forte que é o novo coronavírus, que contamina aí tantas pessoas. Uma outra questão é a questão da violência contra a mulher, né? Com a conscientização das mulheres e da população, a gente tem visto uma maior notificação dos casos de violência contra a mulher. O que vai acontecer agora com esse confinamento, com as famílias, né, isoladas dentro de casa? É muito provável que a gente assista a um aumento da violência contra a mulher. Isso aconteceu na China. A ONU Mulheres relatou que no período de confinamento das famílias em casa, de isolamento social dessas famílias, aumentou o número de registros de violências contra as mulheres. Então vamos estar atento para isso. Se a gente ouvir, né, no vizinho uma atitude de violência, vamos intervir, vamos telefonar, vamos chamar a polícia, né? Apesar do confinamento, a gente não pode se isolar do mundo, se isolar do que está acontecendo, né? Acho que a melhor resposta que a gente pode dar a esse problema da pandemia é a solidariedade. Então lembrar, a violência contra a mulher pode aumentar, ela até, segundo as estatísticas, deve aumentar nesse período de isolamento. Então vamos ficar atentas a isso e vamos colaborar, vamos mostrar solidariedade, mostrar sororidade com todas as mulheres que estão em casa. E essa violência com certeza vai atacar, né, vai ser sentida mais pelas mulheres pobres, pelas mulheres negras, que sempre são as mais vitimadas por esse tipo de violência. Então vamos lembrar, né, é muito fácil a gente ir para Facebook, fazer live, falar, estou aqui em home office, né? Só que a gente mantém nossos empregados, né, os empregados domésticos, os empregados do setor de limpeza, trabalhando, sem poder se isolar, podendo levar, né, contaminar suas famílias. Então é importante que cada um de nós, né, tenha essa responsabilidade. Vamos manter a contribuição mensal a todos os serviços que a gente normalmente usa. Faxina, cabeleireiro, academia, personal, qualquer coisa que você costuma fazer, continue contribuindo, porque essa pessoa, ela depende desse salário para poder ficar em casa. Agora não faça, né? Então dispense a sua empregada, caso você tenha uma empregada ou uma faxineira, mas continue pagando, porque ela precisa desse dinheiro para poder ficar em casa. E ela ficando em casa, ela vai estar colaborando com você e com todos nós para a não disseminação desse vírus. Então a gente precisa dar as mãos, a gente não pode pensar só na gente ou só na família da gente. A gente tem que mostrar solidariedade a todos aqueles que dependem, né, da nossa contribuição financeira. Agora é claro que isso não é suficiente, porque tem muita gente que não está trabalhando diretamente para outra, que são ambulantes, são prestadores de serviços, né? São comerciantes informais, né? Como é que ficam essas pessoas?
Por isso que a gente precisa exigir que o Estado faça a sua parte. O Estado tem que garantir uma renda mínima agora, nesse momento, de no mínimo R$300 para todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Isso é o mínimo. Isso não é uma atitude assistencialista e não está beneficiando só essas famílias. Vamos lembrar, essas famílias tendo esse pequeno recurso, elas poderão ficar em casa, poderão deixar de ir ao trabalho, poderão deixar de ir às ruas e assim contaminar outras pessoas, e mais que isso, poderão comprar alimentos, poderão sobreviver, e esse recurso vai girar em benefício de toda a economia local. Então, se você puder escolher, não compre iFood, Uber, Food, eu nem sei, porque eu não costumo usar de forma nenhuma esse tipo de aplicativo. Mas compre do pequeno produtor, compre do mercadinho, compre daqueles que estão ao seu entorno, porque você precisa contribuir para a sua comunidade, no lugar em que você mora, né? Não vamos evitar, em vez de ir no supermercado, na rede grande de supermercado, vamos no mercadinho, né? Vamos colaborar com as pessoas que dependem mais diretamente e que precisam, né? Não podem parar, né? Dependem desse recurso financeiramente, e com muita consciência que isso não vai terminar na semana que vem. Gente, a gente já só está no começo dessa pandemia. O Brasil deve sofrer aí de 3 a 6 meses, né? A gente olha para a China hoje e vê, olha, a China conseguiu conter a transmissão do vírus em 3 meses, voltar a uma situação de normalidade ao país. Mas a China, ela adotou medidas muito antes do que o Brasil, do que os Estados Unidos, do que a Europa, né? Ela agiu de forma rápida e ela tinha um só foco, né? O foco numa única cidade. Nós hoje, já no Brasil, temos foco de Covid-19, de contaminação em mais de um estado brasileiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né, Distrito Federal. Então, assim, muito provavelmente o nosso tempo vai ser maior que o da China. A gente vai demorar acho que até 6 meses para isso. Então, a gente tem que pensar, né, 6 meses sem comércio, sem prestação de serviços, como é que essas pessoas vão viver? A gente precisa ter solidariedade, mas também exigir do Estado que faça a sua parte, que garanta essa renda mínima a toda a população brasileira que está numa situação de vulnerabilidade. E lembrando que essas famílias vulneráveis, além de dependerem, né, de não terem um salário fixo muitas vezes, de terem uma atividade informal, elas vivem na periferia da cidade, onde as condições são muito piores. Então, habitação precária, muitas vezes sofrem racionamento de água. E a gente vai falar vocês têm que lavar a mão a cada encontro com uma pessoa. Se a pessoa faz racionamento de água, é muito complicado. A pessoa que mora na rua, que vive na rua, como é que fica? Então, o Estado tem que cuidar dessas pessoas, né? Elas não podem depender só da caridade ou da solidariedade de alguns, ainda que a gente deva promover esse tipo de atitude solidária. Eu li hoje ainda uma iniciativa muito legal de um grupo de mulheres que organizou uma ajuda, né, através de um grupo do Facebook. Isso é super bacana, deve ser incentivado, mas isso não substitui a ação do Estado. O Estado tem que ter política pública, política de assistência social, ele tem cadastro único, ele tem a informação de onde estão as famílias vulneráveis e ele tem que chegar até elas, né? Porque nós, pessoas, né, por mais que a gente esteja bem intencionado e queira ser solidário, o nosso alcance vai ser sempre no entorno de nós. E nem sempre as pessoas que estão no nosso entorno são aquelas que mais precisam, né? Então é preciso que o Estado faça a sua parte. E aí Estado, eu falo, união, Estado com E maiúsculo, né? União, estados e municípios.